A gente aprende que a troca das monarquias pelas democracias foi tipo o auge do progresso, né? Mas e se a história não for bem essa? Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem provocadora sobre essa virada de chave do século XX. Se prepara, porque esta é uma daquelas histórias que bagunça um pouco o que a gente acha que sabe. Olha só isso, é de cair o queixo. Em 1914, o mapa da Europa era basicamente um clube de reis e imperadores. Aí, pá! 4 aninhos depois, no fim da Primeira Guerra, esse mundo todo simplesmente sumiu. Do nada, a gente entra na era das repúblicas democráticas. Foi uma mudança, nossa, foi rápida demais e super radical. Beleza. Para a gente sacar a ideia principal aqui, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo que existia antes dessa reviravolta toda. Só que assim, não é do jeito que a gente viu na aula de história, não. A gente vai usar uma lente e uma perspectiva teórica bem diferente para analisar isso. Então, a análise que a gente está vendo aqui não trata monarquia e democracia só como, sei lá, capítulos de um livro de história. A ideia é outra. É propor um modelo teórico para a gente desmontar e entender a lógica por trás de cada sistema. E aqui tá o pulo do gato, a ideia que muda tudo. Pensa assim, a monarquia, por essa ótica, é como um governo privado. O rei é o dono do lugar, certo? Então qual o interesse dele? Cuidar do patrimônio, pensar no futuro, deixar o reino valendo mais para a próxima geração. Agora, a democracia seria um governo público. Os governantes são só cuidadores temporários, eles não são os donos. O incentivo, segundo essa teoria, é o contrário. Usar o máximo que der agora no presente porque eles não vão estar lá para sempre. Sabe a diferença entre cuidar da sua casa própria ou de um imóvel que você alugou por um tempo? Ok, com essa ideia na cabeça, vamos ver como isso tudo se encaixa na Primeira Guerra Mundial. Porque, segundo a nossa fonte, a guerra foi muito mais do que uma briga por território. Foi, na verdade, um choque de frente entre duas ideias, duas visões de mundo completamente diferentes. E essa briga de ideias tinha protagonistas bem claros, né? De um lado você tinha o Império Austro-Húngaro, que era tipo o símbolo da velha guarda, da tradição monárquica. Do outro lado, os Estados Unidos, com o presidente Woodrow Wilson, defendendo com unhas e dentes esse novo ideal democrático. E é aí que o jogo vira de verdade. Quando os Estados Unidos entram na guerra, a coisa toda muda de figura. A guerra, que era um rolo basicamente europeu, se transforma numa missão, numa verdadeira cruzada ideológica liderada por Wilson. A meta? Tornar o mundo um lugar seguro para a democracia e acabar com os reis. Essa citação aqui, cara, ela mostra o tamanho do ranço ideológico. Pro pessoal que mandava nos Estados Unidos na época, a Áustria, os Habsburgo, eles não eram só um inimigo na guerra, não mesmo. Eles eram o símbolo de tudo que era considerado antigo, opressor, reacionário na Europa. Era algo que, na cabeça deles, precisava ser varrido do mapa. Bom, com a vitória dos aliados, o mundo realmente foi redesenhado. Fim de papo para a Era dos Reis. Começava ali o que a gente conhece como o século americano. Não tinha para ninguém. O resultado foi cristalino. Os Estados Unidos saíram da guerra como a potência número 1 do mundo. O modelo americano tinha vencido e a influência deles ia ditar as regras do jogo no século XX. Só que, segundo a fonte que a gente está analisando, essa vitória toda veio com um preço bem alto. Quando a gente olha para o final do século XX, o saldo que se apresenta é bem pesado, bem crítico. A argumentação é que essa era democrática, que começou com tanta promessa, acabou levando problemas bem sérios. Salários que não saem do lugar, dívidas públicas que não param de crescer, previdência social quase que quebrando, e isso sem nem entrar no que a fonte aponta como um aumento da hostilidade social e da desintegração familiar. E é essa visão crítica que abre a porta para uma das perguntas mais malucas e interessantes da história. O famoso e se? E se as coisas tivessem acontecido de um jeito diferente? A fonte joga essa pergunta na mesa, então. Um exercício de imaginação histórica. Que caminho o mundo teria tomado se os Estados Unidos tivessem ficado na deles, fora da Primeira Guerra Mundial? E a resposta, segundo essa análise, desenha um século XX completamente diferente. Vamos seguir o raciocínio. Primeiro, sem os Estados Unidos na guerra, é bem provável que um acordo de paz fosse negociado lá por 1917. Segundo, com essa paz, as monarquias da Áustria-Hungria, Alemanha e Rússia teriam continuado de pé. Terceiro, sem a queda desses impérios, aquele vácuo de poder que abriu espaço para o surgimento do bolchevismo, do fascismo e do nazismo simplesmente não existiria. Quarto ponto, e talvez o mais pesado, milhões de vidas, vítimas do totalitarismo e da Segunda Guerra teriam sido poupadas. E por fim, o quinto passo, a Europa continuaria integrada economicamente, o que poderia ter levado a um padrão de vida global muito maior.
Certo. Então, se o argumento é que tanto a monarquia, o tal governo privado, quanto a democracia, o governo público, têm falhas graves, fica a pergunta: existe uma terceira via? Uma alternativa que vá além da própria ideia de Estado? E aqui o argumento fica ainda mais profundo. A questão deixa de ser qual tipo de governo é melhor. Para essa teoria, o problema não é se o governo é privado ou público. O problema, a raiz da coisa, seria a própria existência do Estado, dessa instituição que detém um monopólio da jurisdição e dos impostos num território. A solução proposta para isso é o que a fonte chama de ordem natural. É uma ideia radical. Pensa só, uma sociedade sem Estado nenhum. Tudo seria propriedade privada e as relações seriam baseadas em trocas voluntárias. Do mesmo jeito que hoje a gente escolhe o supermercado ou a empresa de celular, nesse sistema seria possível escolher, num mercado competitivo, quem vai fornecer serviços de segurança, de justiça, de defesa. E é com isso que a gente termina. Essa releitura da história deixa uma pulga atrás da orelha, uma provocação final sobre como a história acontece. Será que o caminho que a gente seguiu foi mesmo um progresso inevitável? Ou será que foi só uma sequência de eventos, de decisões, que levaram a consequências que ninguém imaginava e que talvez não tenham sido tão boas assim? Fica aí pra gente pensar.